Estamos dando início ao 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e ao 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Evento que será transmitido de forma online em função dessa pandemia do novo coronavírus que se estabeleceu no mundo inteiro. Esse evento era para ter sido realizado de forma presencial no dia 24 de abril de 2020, aqui em Getúlio Vargas, mas em função da situação toda, desse isolamento todo que nós temos que nos cuidar, nós estamos levando aos senhores essas palestras que entendemos importantes em função do resultado que ela trará a nossas propriedades, a nossa atividade agrícola e dessa forma também gerando então desenvolvimento da nossa comunidade. Esperamos então que os senhores aproveitem essas informações que o nosso Fórum Norte Gaúcho vai levar aos senhores e que de alguma forma trará um resultado da sua atividade. Olá, nós queremos saudar a todos que estão acompanhando o 6º Fórum Norte Gaúcho do Trigo e o 7º Fórum Norte Gaúcho do Milho. Como representante do Poder Público Municipal, queremos dizer que o município de Getúlio Vargas, diante de todo esse contexto de pandemia, não poderia deixar, em parceria com o Sindicato Rural e demais entidades, de levar a todos os nossos produtores informações importantes neste momento para que o agronegócio continue forte e levando o nosso Brasil, o nosso estado à frente, principalmente nas dificuldades que temos na nossa economia. Esperamos que esse encontro possa trazer informações e auxiliar a todos neste momento. Tenhamos todos um ótimo e maravilhoso encontro. Agora então vamos assistir à palestra Análise e Perspectivas para o Mercado de Trigo, com o palestrante Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Vamos lá então para a nossa análise do mercado de trigo. Quem não deu uma olhada ainda, depois desta análise, passa lá e dá uma olhada na nossa análise de mercado de milho. Então, sem delongas, nós temos então as nossas perspectivas e projeções para o ano safra 2021, que serão agora os dados bastante recentes. Nós vamos analisar o mercado mundial de trigo e depois vamos olhar o mercado brasileiro de trigo, fechando, portanto, com as nossas perspectivas para os próximos meses, para o próximo ciclo. Sempre lembrando, nós temos um cuidado muito grande e muito mais do que dar a nossa opinião, trazer os dados corretos para que você, produtor, para você, produtora, forme a sua percepção a respeito do mercado através dos dados que nós vamos mostrar aqui. Então, nossa preocupação é muito maior em trazer uma quantidade de dados e qualidade de dados para que você forme o seu próprio conceito, o que não impede, evidentemente, que nós não vamos nos eximir de dar opinião. É claro que nós vamos dar opinião, é evidente que nós vamos nos posicionar, é evidente que nós vamos trazer o que nós imaginamos a respeito do mercado, mas mais do que a nossa opinião, é importante a sua opinião. Então, para isso, dividimos o mercado de trigo e mundial e brasileiro. O brasileiro, evidente que nós colocamos num contexto de Mercosul, sobretudo a Argentina. Falaremos também da taxa de câmbio e com isso nós fechamos a nossa análise, a nossa perspectiva. Começando então com o mercado mundial de trigo, vejam que nós temos um aumento de 1% apenas na projeção da produção de milho para a safra 2021. É bom que se saiba, os dados de projeção para a safra 2021 acabaram de saíram agora nesse mês, crescimento de 1%. Ano passado, em relação a 2019, houve um crescimento de 5%, então lembramos lá que a Europa em 2019 teve problemas climáticos, crescemos 5% ano passado, esse ano mais 1%, chegando num nível recorde de produção, mas nada demais, 768 milhões de toneladas, não é muito diferente do patamar anterior, lá de 2018, que era 763. Se não houvesse aquela perda na Europa, provavelmente esse ano nós estaríamos acima de 770. Quando nós olhamos esta produção onde ela acontece, nós temos o principal produtor mundial, continua sendo a União Europeia, que está diminuindo 8% em relação a 2020. Vejam esse dado é importante. Em 19 tiveram problemas climáticos, produziram 137 milhões de toneladas, uma queda bem grande em relação a 18.
em 20 eles retomam os patamares, e em 2021 a projeção é de queda de 8% em relação a 2020, isso em razão de uma menor área plantada na União Europeia. Nós temos também a China, vejam a China crescendo a sua produção interna, não muito como gostaria por conta das dificuldades que eles têm de área, mas crescendo, assim como também a Índia, crescendo a sua produção, sistematicamente a sua produção. A Ásia, como todos nós sabemos, está engatinhando nos hábitos de consumo de trigo, sobretudo quando olhamos eles per capita, eles ainda são incipientes. O trigo ainda é um produto típico da culinária ocidental e não da oriental, embora eles estejam inserindo cada vez mais. Nós temos também um crescimento da Rússia, cada vez mais voltado para exportação, e os Estados Unidos temos até uma queda ao longo do tempo, e que se confirma mais uma vez essa tendência em 21, uma nova queda na produção de trigo nos Estados Unidos. Então, conforme fica bastante claro, nós temos um crescimento muito mais para o lado leste do globo. O consumo de milho também vem aumentando paulatinamente, esse ano crescendo mais ou menos o que vem crescendo o consumo esse ano, 1% também. Quando olhamos os consumidores aqui, muita atenção, vejam que a China ultrapassou a União Europeia como maior consumidor mundial de trigo e se consolidou nesta posição. Vejam que até 2018 a União Europeia era o principal consumidor, a partir de 2019 a China vira o maior consumidor, se consolida em 20 e em 21 se distancia do segundo colocado, que é a União Europeia. E quando nós olhamos esses dados em perspectiva, desde 2010, mais uma vez, notem que nós temos aqui vou arredondar os números para ficar mais fácil, cerca de 103 milhões de toneladas de crescimento do consumo mundial. Ou seja, quando olhamos de 2010 para cá, nós temos mais ou menos 103 milhões de toneladas de crescimento. Agora, vejam que nós tivemos 23 milhões na China e na Índia nós tivemos pouco mais de 20 milhões. Ou seja, pouco menos da metade do crescimento mundial do consumo de trigo aconteceu na Ásia, nesses dois países, quase a metade. Estamos falando aí de cerca de 43%, 44% desse aumento aconteceu nesses dois países. E quando nós olhamos os outros países, percebam que nós tivemos uma grande parte desse aumento se deu em outros países. O que isso significa? Que o consumo mundial ele está crescendo na Ásia e em pequenos países que não são os grandes consumidores. E esse é um dado muito relevante. Esse é um dado muito relevante porque quando nós olharmos lá quem está importando, nós vamos enxergar um padrão parecido com o fortalecimento dos outros países. O que dá para nós, Brasil, um país que é importador, mas também tem pretensão exportadoras, um indicativo de estratégia, um indicativo de planejamento. Vender trigo não é como vender soja. Vender soja, de cada 3 navios do mundo, 2 estão indo para a China. Não é o caso do trigo. O trigo é um mercado mais batalhado, é um mercado menor, que eu vendo menores quantidades, mas para um número maior de países. Eu preciso bater em muitas portas para ser um player relevante. Então, a estratégia de vender trigo no mercado internacional é completamente distinta da de vender soja. E nós precisamos estar atentos para isso. Porque sim, podemos até ser importadores de trigo, mas também temos que ser exportadores de trigo. Compramos aquele trigo que o nosso mercado tem interesse e vendemos o trigo que produzimos para mercados que têm interesse, porque afinal de contas há mercado para todos os tipos de trigo
nesse mundo. Agora vejam a importância que tem ganhado no consumo mundial China e Índia. Quase a metade desse crescimento se dá nesses dois países e o restante em outros países espalhados no globo terrestre. Quando nós olhamos para a relação entre consumo e produção, vejam que nós estamos indo para uma situação de 2 anos consecutivos de maior produção do que consumo. Pequena diferença, é verdade. Quando olhamos essa diferença aqui e comparamos com o consumo, é uma diferença realmente muito, muito pequena, mas ela acontece. Eu diria que revelo aqui, informo, que há essa diferença, mas não vejo com nenhuma preocupação. Afinal de contas, uma diferença tão pequena, um pouco mais de 10 milhões de toneladas, 15 milhões de toneladas num contexto de 753 milhões de toneladas consumidas, isso realmente não é algo que preocupa. Isso nós consideramos, inclusive, estabilidade e equilíbrio entre produção e consumo. Quando nós olhamos as exportações, vejam que nós temos uma perspectiva de aumento das exportações para o período 21, o que é interessante, porque nós já vemos um crescimento de 4% da safra 20. É bem verdade que muito desse crescimento é mais substancial na safra 20, 4% eles ocorreram por conta da retomada das exportações da União Europeia, que lá em 19, como nós vimos, eles tiveram problemas climáticos, eles retomam níveis bastante comuns em períodos anteriores, lá em 2014, 15, 16, eles voltam para aqueles patamares, mas agora devem ter uma nova queda de 19%. Rússia crescendo as suas exportações esse ano em 4%, e a Argentina, a atenção para a Argentina, aumentando 6% em 20 e mais 7% em 21. Agora, temos que ter atenção porque a Argentina é o principal fornecedor de trigo do Brasil. A imensa maioria do trigo que vem importado para o Brasil vem da Argentina, segundo os Estados Unidos. Agora, então, se a Argentina está crescendo as suas exportações, nós temos que sim acender uma luz amarela. Porém, a Argentina está exportando 14 milhões e meio de toneladas. Isso é mais do que o dobro do que nós importamos de trigo. Ou seja, o que isso mostra? Que a Argentina, ela que tinha aqui no início de 2010, praticamente só o Brasil como comprador do trigo dela, ela vem diversificando mercados, ela vem exportando para outros países que não apenas o Brasil. Por isso que ela vem ampliando aqui, quase triplicando o volume exportado de trigo argentino. Então aqui nós temos que considerar que este aumento da Argentina é evidente que preocupa, porque está aqui do lado, mas não preocupa tanto porque ela tem diversificado mercados, e também nós temos uma situação cambial que nos é favorável neste momento. Quando nós olhamos as importações de trigo, vejam que coisa curiosa, nós não temos aqui nem a China, nem a Índia, que são aqueles maiores, os países que mais ampliaram o seu consumo mundial, ou seja, países que têm produzido internamente para ter alto consumo. Mas nós vimos também que os outros, eles são relevantes lá no nível de produção. E esses outros estão aqui, ó. Vejam que o Egito vem crescendo, aumentou 30% as suas importações nesse período, mantém estabilidade em 13 milhões de toneladas importadas em 21 em relação a 20. O mesmo acontece com a Indonésia, que quase dobrou as suas importações nesse período e que mantém estabilidade em 20 em relação a 21. Nós temos outros países como a Argélia também crescendo bastante, aumentou cerca de 50% nesse período as importações e está crescendo mais 15% em 2021. E quando nós olhamos aqui o Brasil, vejam só o Brasil ampliando as suas importações no período, mas muito pouco, e mantendo estável as suas importações em 2021. Este é o primeiro relatório do USDA.
E se o USDA tivesse, obviamente, certeza absoluta dos dados, como iria ocorrer ao longo de todo o período, não precisaria divulgar um relatório por mês. Ele divulga um relatório por mês justamente porque o mercado é dinâmico e muda. E é justamente nessas mudanças que nos permitem que nós criamos os nossos próprios cenários. Particularmente acredito que temos um nível de importação menor em 2021. Muito por conta do câmbio, vamos discutir isso melhor lá quando estivermos olhando o Brasil em seguidinha. Então vou me preservar, vou poupar, mas já quero antecipar aqui que acho difícil que esse número ocorra. Mas, de todo caso, está aí, o dado do USDA é esse, eu estou sendo transparente em relação a ele. E como nós estamos produzindo mais do que consumindo pelo segundo ano consecutivo, nossos estoques globais, eles aumentam, não há dúvida. Estoques que crescem principalmente nos dois maiores consumidores, daqueles que mais crescem, né? China e Índia. Vejam que eles têm o maior estoque mundial de trigo, Estados Unidos diminuindo seus estoques, diminuindo pelo segundo ano consecutivo, União Europeia diminuindo estoque, até porque tem uma produção menor, Rússia aumentando seus estoques em 2021, com uma perspectiva de exportação insuficiente para drenar o aumento da produção que eles estão fazendo em 2021. E quando nós olhamos o preço em Chicago, vejam que o preço de Chicago em queda, 5,12 dólares por bushel, e esta queda nós verificamos desde janeiro. E veja só, é desde janeiro que nós temos a explosão da pandemia do coronavírus no mundo e que mexeu com as taxas de câmbio dos países emergentes, dentre eles o real. Mas não é só o real, outros países também tiveram muito afetados a sua moeda, como por exemplo o caso da Argentina, que foi muito mais afetado que nós. Aliás, já vinha muito mais afetada que nós, o preço de não ter reservas internacionais e de ter políticas absolutamente irresponsáveis, políticas econômicas absolutamente irresponsáveis. Agora, o fato é que o trigo nos Estados Unidos vem perdendo preço, e isso, de certa forma, dá o tom dos preços globais desta commodity. E isto dificulta muito as exportações americanas, porque, como vimos, os Estados Unidos também é um exportador relevante. E ao perder este preço, é uma forma de ajustar aos fatores cambiais que fazem com que o dólar ganhe valor em relação às demais moedas. Isso dificulta a exportação americana. Então, os Estados Unidos precisam, de alguma forma, equilibrar isso e está fazendo através da redução do preço. Estados Unidos que está com o preço da soja baixo, preço do milho baixo, preço do algodão baixo e preço do trigo também baixo. Uma situação bastante complicada para os americanos no ano de 2020-2021. A sorte deles, ou não, mas o que os socorre nesse momento é que o governo americano está jorrando muito dinheiro no agro americano. Só para termos uma ideia, o que o governo Trump está jogando de dinheiro nos produtores rurais americanos, desde o confronto entre China e Estados Unidos e China, que começou a jorrar dinheiro no ano passado, na metade do ano passado, mas agora com o coronavírus, nesses últimos 12 meses, Estados Unidos já botou no bolso do produtor americano o que o governo brasileiro gasta com a agricultura em 20 anos. Imagina se o Brasil fizesse isso, o escândalo que seria, o que estaria baixando de OMC, de OCDE aqui para nos criticar, né? Pois é, lá nos Estados Unidos estão fazendo isso e nos parece que o mundo está bem calado, né? O que é uma lástima. Nós queríamos ver os produtores americanos enfrentando esse problema como nós brasileiros enfrentando. Quando tem crise, dane-se, tem que se adaptar. Mas não é isso que está acontecendo por lá. Entrando no mercado brasileiro de trigo, vejam que nós temos uma perspectiva de aumento da produção, o que é bastante coerente por conta da perspectiva de preços firmes, e já vou adiantando agora, tá? Nós temos perspectivas de preços firmes para o trigo. Se tem um ano que nós estamos indo para o plantio com mais tranquilidade, de fato é esse ciclo 2021,
é a safra para nós aqui no Hemisfério Sul, safra 20, essa que será plantada agora, e vocês aí na região norte do estado que plantam um trigo de excelente qualidade, que plantam um trigo como ele deve ser plantado, com alta tecnologia, seguindo todos os ensinamentos da ciência, como o próprio presidente Luiz reforça, como o Hamilton Jardim, que está nos acompanhando nesta noite, nosso presidente da Comissão do Trigo, e que faz um trabalho excelente por essa cultura, também reforça, ou seja, vai plantar trigo? Vou plantar direito, tem que plantar para ter uma produtividade mais elevada, tem que ser produzido com cuidado, com critério, e o que a região norte do estado faz com muito afinco, tanto é que nós temos produtividades bastante elevadas aí na região, porque os produtores, os triticultores do Norte Gaúcho são top em produção, para o nosso orgulho, e para nós é uma honra estar aqui com vocês hoje, dentre tantas razões, uma delas é esta: estamos falando para grandes triticultores, produtores de altíssimo nível, pois esses produtores estão indo para uma safra 20, 21, né, olhando globalmente 20, olhando para o Brasil, com uma perspectiva de preços positiva, e isto incentiva a produção de trigo. Então eu não vou me surpreender se inclusive nós superarmos este aumento de produção. Agora, nós também temos que considerar questões econômicas, e aqui eu quero deixar um recado. O USDA está trabalhando com uma perspectiva de manutenção no consumo brasileiro de trigo. E eu quero dizer aqui que eu acho difícil, muito difícil, que vamos ter 12 milhões de toneladas. Como dissemos aí nos fóruns anteriores, que tivemos a honra de participar presencialmente, como será certamente no ano que vem, nós dizíamos, gente, o consumo de trigo ele é influenciado pela economia. Economia forte em crescimento determina crescimento do consumo. Economia fraca determina queda no consumo, e aqui estão os dados para mostrar aquilo que projetávamos em fóruns anteriores. Vejam que nos anos de 15 e 16 nós tivemos queda no consumo de trigo. Queda! E o que nós tivemos no Brasil em 15 e 16? PIBs negativos. Tínhamos lá a crise econômica dos governos anteriores que fizeram a crise brasileira com aquelas políticas econômicas absolutamente absurdas e que nos trouxeram PIBs negativos em 15 e 16. O que aconteceu na vida do triticultor, do industriário do trigo, enfim, da cadeia do trigo? Problemas, porque afinal de contas, nós pagamos essa conta, nós produtores, nós cadeia do trigo pagamos a conta, porque o consumo do trigo caiu. E o consumo do trigo é sim fortemente influenciado pela economia. E esse ano é um ano de pandemia global, é um ano de recessão econômica, e a queda do PIB no Brasil será muito grande no período 20 e 21. Então eu não acredito na manutenção desses níveis de consumo. Nós devemos ter queda no consumo do trigo nesse ano, ao exemplo do que aconteceu lá em 15 e 16. Não estou dizendo que os dados do USDA estão errados, eu estou dizendo que este é o primeiro relatório para 21 e que eu me permito imaginar que quando eles revisarem, assim como aconteceu em 15 e 16, e que nós dissemos aí no Fórum do Trigo presencialmente, nós dissemos, pessoal, é o primeiro relatório, nossa perspectiva é o que mude. E mudou. Aí os resultados, eles mudaram. Então, uma combinação de aumento da produção com uma queda de consumo é algo que nós temos que ficar atentos. Eu não estou dizendo que vai dar zebra, eu estou dizendo que nós temos que ficar atentos, porque não combina aumento de produção com aumento de consumo, a menos que nós venhamos a reduzir as importações, a menos que nós equilibremos oferta, que é tudo que a gente produz, com tudo que a gente importa, com tudo que a gente tem estocado, ou seja, o que forma a nossa oferta? O quanto sobrou da safra passada, ou do ano passado,
mais o que nós vamos produzir, mais o que nós vamos importar. Isto forma a nossa oferta. E de outro lado, nós temos a nossa demanda, o que nós vamos consumir, o que nós vamos exportar e o que nós vamos estocar, o que vai sobrar para a safra seguinte. Isto forma a nossa demanda. Eu posso manter a relação de oferta e demanda fixa, produzindo mais e consumindo menos, desde que eu equilibre isso com menores importações. Porque se eu não equilibrar isso com menores importações, já se preparem que nós vamos equilibrar com o preço e será negativo. Então a gente precisa, para aumentar a produção no ano de perspectiva de queda no consumo, reduzir as importações. E ainda bem que nós estamos com uma taxa de câmbio bastante elevada, que traz para nós uma perspectiva de manutenção da taxa de câmbio elevada para o período e esse equilíbrio com menor importação. Porém, já informo que ficamos bastante dependentes da taxa de câmbio, o que é sempre perigoso. E aqui eu vinha mostrando o quanto nós produzimos, com o quanto nós consumimos, e uma parte substancial, a maior parte do nosso consumo é satisfeito com importações. E aqui é que eu acho que vamos ter uma redução. Aqui está a perspectiva para as importações brasileiras e vejam que estamos falando de níveis de importação de normalidade, acima de 7 milhões de toneladas, o que eu acho difícil. Acho difícil, com câmbio acima de R$5, acho difícil a manutenção desses níveis de importação aqui. Por outro lado, estamos dependentes da taxa de câmbio. Se der uma virada na taxa de câmbio, nós ficamos com esta análise prejudicada. Estamos fazendo uma análise mantendo a perspectiva de manutenção de câmbio alto. Eu não estou dizendo nem que é 5,80, 6, mas acima de 5, que é um câmbio bastante alto. Acima de 5, eu diria que é muito difícil nós importarmos esta quantidade. Agora, abaixo disso, a gente precisa refazer as contas. Como eu vou mostrar para vocês um exemplo ali adiante. Agora, até este momento, o que nós estamos imaginando? Que é possível nós termos preços muito firmes ao longo desses próximos meses. Vai fazer sentido, portanto, produzir trigo este ano. Vamos produzir mais, mesmo consumindo menos, porque vamos importar menos. É muito difícil manter estes níveis de importação. Nos próximos fóruns me cobrem se eu estiver errado. E os nossos estoques, apesar das perspectivas do USDA de manutenção de importações, nós estamos com os nossos estoques em queda, que é também o sinalizador de preços bons, por isso que estamos em preços muito bons neste momento, em boa medida por conta deste estoque cada vez mais baixo. E quando nós olhamos o preço, vejam o preço em Chicago, transformados para sacos de 60 quilos, mantidos em dólares, e os preços aqui do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, também em dólares por 60 quilos. Vejam que a diferença é muito grande. E isto daqui é uma barreira à importação, porque os Estados Unidos é o nosso segundo fornecedor. Claro, muito longe da Argentina, mas é o nosso segundo exportador para cá, o nosso segundo importador. E fica muito difícil competir com o produto interno com uma diferença tão grande de preço. Mas tem a qualidade, tem tudo isso. Mas uma realidade de diferença de preço dessas permite que produtos muito específicos apenas, de qualidade muito específica, se viabilizem para vir para cá. E quando nós olhamos o preço da tonelada da importação argentina, vejam que os preços estão em linha com o que nós conhecemos, né? Até um pouco abaixo, digamos, da média global, que vai se dar aqui em torno dos $230 a tonelada, mas vejam que desde esse período aqui, quando começou a pandemia mundial, o preço da tonelada está aumentando em dólares na Argentina, em razão do aumento da demanda pelo produto argentino, que em muito se deve também à desvalorização do peso, a desvalorização da moeda argentina. E hoje eles estão com um preço de $225, crescendo, aumentando.
que pode, de certa forma, acender uma luz amarela para nós. Mas eu não estou preocupado tanto com isso neste momento e não acredito que nós vamos manter aqueles níveis de importação e acho que nós não vamos importar aquelas quantidades todas, sobretudo da Argentina, porque nós também estamos com uma taxa de câmbio elevada. Agora, vejam nesse exercício aqui que nós estamos olhando para o custo de importação do trigo para São Paulo, tá? Eu esqueci de colocar ali, mas é São Paulo. Vejam só esse exercício. O preço FOB, $225. O frete marítimo, $16. O custo, portanto, fica $241. Eu vou ter um seguro, que vai dar 72 cents por tonelada. Eu vou ter o custo em Santos, sempre lembrando, São Paulo é o maior importador de trigo do Brasil. Para quem não sabe, é São Paulo, não é o Rio Grande do Sul está lá embaixo. O São Paulo importa mais que o dobro do Rio Grande do Sul. Chega em Santos, portanto, 242. Estou aqui somando todos esses valores. Eu vou ter o custo de internação, despesas internas, eu vou ter um CIF no moinho de $277, ok? Então, se eu considerar um câmbio de 5,84, que foi o câmbio top da nossa última coleta de análise do trigo, nós vamos para um preço de tonelada de 1.619, que nada mais é que $277 vezes 5,84, dá $1.619. No entanto, se nós pegarmos a taxa de câmbio de janeiro, que é a taxa de câmbio antes da pandemia, nós temos esses mesmos $277 daqui, vezes 4,14, dá $1.147 a tonelada. Vejam que isso dá uma diferença de R$472 por tonelada. Vejam, senhoras, vejam, senhores, a importância da taxa de câmbio neste momento. O quanto ela é uma barreira para as importações brasileiras. Vejam como ela tem se mostrado como um protetor, como um escudo para que a gente possa aumentar a produção aqui dentro, mesmo diminuindo o consumo, porque deve ser nas importações que nós teremos o equilíbrio do mercado, reduzindo as importações. Agora, reduzindo muito em razão deste cenário aqui, porque uma diferença do atual nível, do atual patamar cambial, e eu não estou considerando o câmbio de ontem, tá? Estou considerando da última coleta que nós fizemos desta relação aqui de internação de trigo importado. Estamos olhando aqui para a paridade de importação. Na última coleta que nós fizemos, o câmbio estava 5,84. Sabemos que hoje ele está mais baixo. Agora, se nós considerarmos também a taxa de câmbio média do mês de maio, nós temos um preço em Passo Fundo de R$ 49,86. Agora, se eu baixo essa taxa de câmbio para 4,14, que é o pré-pandemia, olha só a gordura que nós tiramos do preço do trigo em Passo Fundo. Então, vejam como nós temos uma influência muito forte da taxa de câmbio no preço do trigo nesse momento. Então, se de um lado a taxa de câmbio ela nos robustece e nos dá tranquilidade para, inclusive, aumentar a área plantada no ano que nós projetamos queda no consumo, por outro lado, eu quero deixar aqui uma posição muito, muito clara, uma opinião muito, muito clara. Eu acredito que nós vamos ter um ano bom de comercialização, mas também estou assentando esta crença na possibilidade de manutenção de taxa de câmbio elevada. Porque se nós tivermos uma queda na taxa de câmbio, com uma produção maior e com um consumo menor, senhoras e senhores, nós vamos ter líquido e certo uma tendência muito forte de
ajuste nos preços em reais, para baixo. É muito provável que num cenário de queda da taxa de câmbio revele o fato de termos maior produção com menor consumo. Isto cria um cenário ruim aqui dentro, ou seja, nós estamos colocando as nossas perspectivas em cima da manutenção de uma taxa de câmbio elevada. E por que acreditamos numa taxa de câmbio elevada? Porque temos uma pandemia muito forte lá fora, temos uma pandemia muito grande aqui dentro do Brasil, caminha para ser o epicentro dela. Nós temos pós-pandemia uma recessão econômica gravíssima, não só no Brasil, mas em todo o planeta, e isto exigirá dos bancos centrais uma coordenação de manutenção de taxas de juros baixas. O Brasil deve manter as taxas de juros baixas por muito tempo. Essas taxas de juros baixas no Brasil, que devem cair mais na próxima reunião do Copom, isto garante investidores estrangeiros fora do Brasil, o que é ruim para um lado, mas é bom para a manutenção da taxa de câmbio, é bom para quem vai vender trigo. Então, eu sinceramente eu acredito que pelo menos até o produtor colher essa safra de trigo, nós vamos ter uma taxa de câmbio elevada, o que nos dá uma tranquilidade para fazer este movimento de aumento de plantio, apesar de uma perspectiva nossa, não é, do USDA ainda, de queda no consumo de trigo. É uma operação arriscada, porque estamos muito dependentes do trigo, mas acho que vale a pena sim correr o risco este ano, porque devemos ter um escudo da taxa de câmbio. Agora, estou sendo muito transparente em mostrar que que só estamos com a perspectiva positiva em razão dessa taxa de câmbio que se mantém bastante elevada. Vejam que nós empinamos aqui a taxa de câmbio de janeiro para cá, saímos de 4,14 e rapidamente fomos para 5,67, beliscamos os R$6 e o preço e a taxa de câmbio de ontem estava 5,44, o fechamento do dia de ontem. E isto tem feito com que o preço do trigo se mantenha bastante elevado. Vejam que não é por coincidência que nós temos um preço bastante alto, um preço historicamente bastante elevado e cuja inclinação ocorre a partir do final do ano de 2019, ou seja, quando começa o problema da pandemia e explode a taxa de câmbio, como nós mostramos aqui, também isto acontece com o preço do trigo em Passo Fundo. Então, mais um elemento que demonstra o quanto estamos dependentes da taxa de câmbio. Então, senhores, senhoras, de maneira muito resumida, nós vemos um mercado mundial com uma certa estabilidade na oferta e na demanda, mas vemos um Brasil com uma perspectiva de aumento de produção puxado por preços mais altos. Não acreditamos na manutenção do consumo, o consumo deve cair, o que é muito ruim para a nossa economia, o que é muito ruim para a triticultura brasileira. Entretanto, esta queda deverá ser compensada não pela menor produção brasileira, mas pela menor importação brasileira, que isto deve ocorrer puramente por estarmos com uma taxa de câmbio muito elevada. Não sugerimos a nenhum dos senhores e senhoras que especulem, mas que obviamente este ano ele se demonstra mais estável, porque sim, nós temos uma perspectiva de manutenção da taxa de câmbio elevada. Eu não estou dizendo que ela não vai ter volatilidade, que ela não vai subir e cair, estou dizendo que ela deve fazer isso num patamar elevado. Então, com isso, eu agradeço muito, muito o convite do Sindicato Rural de Getúlio Vargas. Tenho certeza que no ano que vem nós vamos estar fisicamente. Muito obrigado por ter acompanhado a nossa palestra. Nos siga lá no Instagram, sempre estamos postando informações interessantes para os produtores rurais. Acompanhe também a minha palestra que eu fiz sobre o mercado de milho e também de todos os outros palestrantes, que esse fórum está, como sempre, muito, muito bom, muito relevante, um dos principais eventos
não só da região, mas do estado do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos, um abraço em especial ao nosso presidente Luiz.